Seja bem-vindo, Isidro. Muito obrigado. Eu me sinto honrado pela oportunidade de partilhar com o público essa temática tão relevante para a vida da igreja, que é a história da Natividade de Jesus. É fundamental que a igreja reflita com seriedade sobre isso e sobre as implicações desse nascimento de Jesus em Belém da Judéia. Então, saudações a todos e que Deus nos ilumine e nos ajude. Fala um pouquinho da história do Natal para a gente. Como historiador, você deve estar por dentro do assunto. O que acontece é que a igreja do tempo do Novo Testamento, ela, na verdade, não celebrou o Natal. Dos escritos do Novo Testamento, os primeiros deles, que são os de Paulo e o Evangelho de Marcos, não tratam ainda sobre a história da Natividade de Jesus. Os escritos do Novo Testamento que vão dar atenção à Natividade de Jesus e que vão apontar nessa direção de um reconhecimento da igreja no que diz respeito à importância do nascimento de Jesus, bem como as implicações disso, são os evangelhos de Mateus e Lucas. Nos 2 primeiros capítulos de cada evangelho, que a gente chama de evangelhos da infância de Jesus, eles então descrevem o nascimento de Jesus com propósito teológico de ressaltar pela origem de Jesus a sua identidade divina e também a sua missão salvífica, e a partir daí então eles começam a desenvolver dentro da igreja primitiva essa valorização, esse reconhecimento da natividade de Jesus, mas ainda não necessariamente uma celebração. Nós vamos ter, a partir do 2º século, escritos fora do Novo Testamento, que também contribuem para o desenvolvimento dessa temática, que é a Natividade de Jesus. São apócrifos, inclusive, né? Temos o proto-evangelho de Tiago, que trata sobre a história da Natividade de Maria, a história da Natividade de João Batista e, por fim, a história da Natividade de Jesus. Mesmo sendo apócrifos e, do ponto de vista histórico, não terem comprovação sobre as suas narrativas, mas já refletem o interesse da igreja primitiva na temática, que é a Natividade de Jesus. Também o Evangelho da Infância de Jesus, que é um outro apócrifo, trata da Natividade de Jesus, da infância de Jesus, e reflete também esse mesmo interesse. O fato de ser apócrifo tira dele toda e qualquer credibilidade ou não? Não. A literatura apócrifa, ela contribui, inclusive, para a nossa compreensão das origens do cristianismo. Porque mesmo que os relatos apócrifos não possam ser demonstrados historicamente, eles refletem questionamentos que a igreja primitiva fazia e tentativas de responder a esses questionamentos, bem como também demonstram o tipo de interesse teológico, doutrinário, cristológico que a igreja primitiva tinha já nos primeiros 3 ou 4 séculos. Então, como eu dizia, a partir de 200 depois de Cristo, nós temos, por exemplo, Clemente de Alexandria, fazendo referência a um mestre cristão egípcio, que levanta uma hipótese sobre a data do nascimento de Jesus, isso já em 200 depois de Cristo. E outros grupos que também menciona Clemente de Alexandria, que especulam sobre a data da natividade de Jesus, chegando a datas como 20 de maio, 21 de abril, especulações. Certo. Mas são especulações que também demonstram o interesse em desenvolvimento da igreja primitiva, já antes de Constantino, pela natividade de Jesus e pela celebração dessa natividade. E depois nós vamos ter a primeira referência oficial ao Natal como um feriado, em 336 depois de Cristo, quando num calendário cristão aparece a referência ao fato de Jesus ter nascido em Belém no dia 25 de dezembro, isso em 336 depois de Cristo. Em 350 depois de Cristo, o Papa Júlio I vai tornar o feriado oficial, 350 depois de Cristo. É oficial o feriado do Natal como sendo o dia do nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Agora, por conta dessa oficialização a partir do 4º século, do 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus, posteriormente, mais especificamente no século XII, apresentou-se a tese de que o 25 de dezembro foi escolhido pela igreja primitiva como dia do nascimento de Jesus, mesmo sendo equivocado, porque a igreja ela se utilizou de uma estratégia de cristianização dos feriados pagãos. Ou seja, o Natal, em 25 de dezembro, teria origem nas festividades pagãs.
Essa tese surgiu no século XII, hoje é muito popular, muitos acreditam É ainda... a grande justificativa para aqueles que não comemoram o Natal, sendo cristãos, evidentemente. Exatamente. Essa é a tese mais popular, a da origem pagã da celebração natalina, inclusive do 25 de dezembro, mas existe uma outra teoria que é mais conhecida nos meios acadêmicos. Essa teoria, ela me parece mais plausível, e inclusive os historiadores da liturgia cristã de língua inglesa, a grande maioria deles não acredita nessa relação do Natal com o solstício romano, com o culto do Sol Invictus, que foi oficializado por Aureliano em 274 d.C. Historiadores da liturgia cristã de língua inglesa, majoritariamente, não aceitam mais essa tese. Qual seria, então, a tese ou a teoria alternativamente mais viável e que está sendo bem divulgada hoje, embora tivesse sido limitada inicialmente aos meios acadêmicos? É a chamada teoria do cálculo. Que teoria é essa? Inclusive... Você perguntou, responda, por favor. Aliás, eu acho que é melhor eu e você saindo daí, deixar o Isidro aqui, ó, uns 50 minutos só falando. Rapaz, é impressionante. Eu estou sendo até indelicado. Maravilhoso. Não, pelo contrário, continue, por favor. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Pois é, e justamente, realmente você me deu o gancho, retoricamente falando, para dizer que, com certeza, a maioria das pessoas que estão me ouvindo, estão nos ouvindo e nos assistindo, não sabem dessa teoria, não sabem dessa tese, desse argumento. Eu não sabia nem das outras. Inclusive, em língua portuguesa, pelo que me conste, não há nenhuma publicação a respeito disso. É algo a respeito do que eu já estou trabalhando nesse sentido, em publicar sobre isso, que seria a teoria, o que seria a teoria do cálculo. 25 de dezembro. A igreja primitiva ou a igreja católica escolheu essa data porque era a data do culto ao sol, era a data da festividade do solstício romano, e então a igreja, por estratégia, pegou um feriado pagão e conectou com a natividade de Jesus como uma estratégia de cristianização do paganismo. Essa hipótese, muito popular, já está sendo rejeitada em nome de uma hipótese ou uma teoria que me parece, não só a mim, mas a outros historiadores, muito mais consistente. Qual seria? A origem do 25 de dezembro está numa conexão que a igreja primitiva fazia, ainda antes de Constantino nascer, entre o dia da morte de Jesus e o dia da concepção de Jesus no ventre da Virgem Maria. A igreja primitiva, e o próprio Santo Agostinho de Hipona, no IV século, atesta essa tradição, ela conectava a concepção de Jesus, por ocasião da anunciação, quando o anjo Gabriel apareceu e anunciou que ela ficaria grávida por obra do Espírito Santo, ali se deu a concepção de Jesus no ventre de Maria. A igreja primitiva, então, associava o dia da concepção ao dia da morte de Jesus. Então, a questão seria, em que dia Jesus morreu? Nós temos a informação evangélica, no quarto evangelho, de que Jesus teria sido crucificado no dia 14 de Nissan, segundo o calendário hebraico. Tertuliano, em 200 depois de Cristo, ele descobre que 14 de Nissan equivaleria a 25 de março. 25 de março no calendário romano. Certo. Se Jesus, então, morreu em 25 de março, e ele deve ter morrido no mesmo dia em que foi concebido no ventre de Maria, então Jesus, ele foi concebido no dia 25 de março. Se Jesus no ventre de Maria foi concebido no dia 25 de março, 9 meses depois dá exatamente 25 de dezembro. Ou seja, qual a origem do 25 de dezembro? A equação que a igreja primitiva fazia entre a data da concepção de Jesus no ventre da Virgem e a data da morte de Jesus, 25 de março. 9 meses depois, 25 de dezembro. De modo que a celebração natalina da igreja primitiva, ainda antes de Constantino, em 25 de dezembro, não se deve a uma estratégia de cristianização de festividades pagãs, o culto do solstício romano. Não, se deve a um cálculo que a igreja primitiva fazia entre a morte de Jesus e a concepção de Jesus no dia 25 de março. 9 meses depois, temos 25 de dezembro. E nós temos vários escritores primitivos ou antigos, pré-constantinianos, que atestam essa tradição desse cálculo.
E o que é mais interessante é que, provavelmente, a igreja primitiva chegou a essa equação influenciada não pelo paganismo, mas pelo Talmud babilônico. Porque o Talmud babilônico informa que haviam rabinos que discutiam sobre que dia seria o 14 de Nissan. Por que eles discutiam isso? Porque os rabinos acreditavam que no dia 14 de Nissan, Deus teria criado o mundo e nesse mesmo dia ele resgataria o mundo. Essa crença pode ter influenciado o cristianismo primitivo. De modo que as origens da celebração natalina no 25 de dezembro estariam mais relacionadas ao judaísmo do que ao paganismo. Então, essa é a teoria do cálculo. Essa teoria é defendida por muitos historiadores, estudiosos e teólogos, principalmente em língua inglesa, né? No Brasil, a gente não tem nada ainda em português. Talvez eu seja o primeiro a falar dessa teoria aqui no Brasil, pelo menos publicamente assim na televisão, né? E eu pretendo desenvolver isso e publicar algo sobre isso, né? Muito importante. Porque é uma teoria que, além de parecer consistente do ponto de vista histórico, do ponto de vista da evidência documental, ela corrobora com a importância da celebração do nascimento de Jesus no 25 de dezembro, mesmo que essa data seja simbólica. Verdade. Agora, restaurar, recuperar a imagem de Cristo para o dia do seu natalício é tudo que a gente precisa. O que está faltando, Isidro, para a gente fazer isso? Eu acho que um dos caminhos da igreja contemporânea para recuperar não só a questão da natividade de Jesus, a importância de celebrá-la, como também outros pontos do Novo Testamento, é a alfabetização histórica. A igreja contemporânea, a igreja evangélica, ela me parece muito analfabeta historicamente, ou seja, desconhece a sua própria história, desconhece as origens do cristianismo, desconhece a igreja primitiva. Porque a igreja primitiva ela deve servir como referencial para a prática da igreja contemporânea. Por exemplo, a questão do Natal. Como eu disse inicialmente, a gente vai investigando desde o Novo Testamento até o 2º, 3º século, no período pré-constantiniano, para não haver aquela argumentação contrária de que Constantino corrompeu tudo, a igreja romana veio depois. Não, a gente está falando de um período pré-constantiniano. A igreja primitiva do 1º, 2º e 3º séculos, ela reconheceu a importância do nascimento de Jesus. Ela reconheceu o significado e as implicações da encarnação do Filho de Deus, a união do divino e do humano, para nunca mais se separarem e para proverem a salvação. Então, a igreja primitiva compreendeu a grandeza disso e não deixou de celebrar. Não deixou de celebrar, não deixou de fazer menção, não deixou de reconhecer. Então, eu acredito que esse procedimento da igreja cristã primitiva serve de referência para a igreja contemporânea. Se a igreja primitiva valorizou, reconheceu e celebrou, cabe também à igreja contemporânea, para fazer a manutenção, inclusive, da sua própria identidade como igreja cristã, fazer o mesmo que a igreja primitiva fez. Então, temos que voltar à história do cristianismo, mais especificamente à história da igreja primitiva, ao cristianismo primitivo dos primeiros 3 ou 4 séculos da história da igreja. Eu acho que está na hora da gente trazer a realidade. Eu não sei nem de onde surgiu a árvore de Natal, mas com certeza deve ter um bom motivo. Sim. Você conhece alguma coisa que diz a respeito? Sim. Inclusive, é imperativo mencionar que até o 4º século, a igreja primitiva ela era muito escrupulosa no que diz respeito à importação de conteúdos pagãos. Inclusive, a igreja primitiva foi perseguida justamente porque não se amoldava a cultura pagã dentro do Império Romano. Mas a partir do 4º século, com a suposta conversão de Constantino e com a romanização do cristianismo ou a união da igreja com o Estado, a igreja passou a se comportar de uma forma totalmente diferente. A partir do 4º século, a igreja passou a se apropriar de tradições, festividades e conteúdos pagãos.
E aí a própria celebração do nascimento de Jesus, mesmo já tendo sido observada no 25 de dezembro, ela vai sofrer sim a penetração de conteúdos de origem pagã, uma paganização, isso vai acontecer. E por conta da penetração desses conteúdos pagãos, posteriormente, hoje se usa isso como argumento, passou-se a acreditar que a celebração natalina era originalmente pagã, o 25 de dezembro era uma invenção da igreja para cristianizar os feriados pagãos. Não, é preciso fazer uma separação. Nós estamos falando de igreja pré-constantiniana ou de igreja pós-constantiniana. Essa distinção precisa ser feita. Infelizmente, após o quarto século, a igreja pós-constantiniana se apropriou, como eu disse, de características de origem pagã, não só no Natal, mas em outras partes da liturgia e do culto da igreja. Isso é muito evidente, né? Admitido por muitos historiadores. Agora, o fato é que, mesmo que alguns elementos da atual celebração natalina tenham algum tipo de origem pagã, cabe à igreja se apropriar disso de uma forma crítica, como a árvore de Natal. Se alguém já fez uso da árvore de Natal com fins idolátricos, cabe à igreja comportar-se de forma diferente. O fato de alguém ter feito uso idolátrico ou mesmo uso consumogônico do Natal, não significa que a igreja não possa dar ao Natal, à celebração natalina, o seu curso correto. Nós sabemos, por exemplo, que no Natal o mercado explora muito esse momento. E muita gente entende o Natal apenas como um momento de festividade, troca de presentes, mas sabemos que o Natal, e a própria palavra aponta para isso, ele diz respeito ao nascimento de Jesus, que é a encarnação do Filho de Deus com fins da salvação do mundo. Cabe à igreja, então, fazer esse processo de, como é que eu diria, de purificação ou de correção dessa perspectiva sobre o Natal. A árvore de Natal, por exemplo, ela parece ter tido origem em Martinho Lutero, porque existe a informação de que Lutero havia captado um pinheiro e havia feito uma espécie de maquete fazendo referência à história da natividade de Jesus, com a estrela que guiara os astrólogos do Oriente e tal. Então, parece que Lutero, ali por volta de 1530, é quem teria iniciado esse tipo de encenação do nascimento de Jesus em Belém da Judéia. Agora, se posteriormente alguém fez uso de pinheiros ou de símbolos natalinos com motivações pagãs, isso não descaracteriza o Natal. Cabe à igreja... Nem tampouco a árvore, né? E nem tampouco a árvore. Cabe à igreja dar o curso correto a esses símbolos, dar o curso correto a este momento que, como você disse, é um momento crucial no Ocidente. O mundo ocidental se dá atenção a Cristo, até aqueles que se opõem à fé cristã, nessa época, questionam, criticam, mas se fala de Cristo, se fala da fé, se fala do Evangelho. É um momento crucial e oportuno para proclamar o verdadeiro sentido do Natal. Inclusive, o Silas Malafaia foi feliz, ressaltando a evidência evangélica da importância do Natal, tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Mateus. Os dois evangelistas não descreveram a história da natividade de Jesus, senão por reconhecer a importância da encarnação do Filho de Deus, a importância desse evento salvífico magnífico que é o nascimento de Cristo, algo que não teria como a igreja primitiva ignorar e não faz sentido que a igreja contemporânea venha ignorar também. Nós temos a evidência cabal da importância disso. Nós temos a evidência cabal de que algo magnífico aconteceu na história da humanidade quando Jesus nasceu ali em Belém da Judéia, quando ali a palavra de Deus, a palavra eterna de Deus se encarnou no mundo. Então, eu acho que a igreja se tornou um tanto míope, porque diante da evidência dos evangelhos não consegue perceber a importância do nascimento de Jesus e, consequentemente, a relevância e a necessidade de se celebrar isso. Para a gente encerrar, aquele minuto e tiquinho final, por que comemorar o Natal? Porque o Natal, ele reconhece a importância
de um marco na história da salvação e na história da humanidade, consequentemente, que é a encarnação da palavra eterna de Deus na pessoa de Jesus em Belém da Judéia. Sem a encarnação da palavra eterna de Deus, sem o nascimento de Jesus, não teria se dado seu ministério magnífico e muito menos a sua morte e ressurreição, que é a obra poderosa de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se nós reconhecemos a importância da morte e ressurreição de Jesus, reconhecemos também a importância da sua natividade, do seu nascimento. Isso, por si só, como evidência bíblica neotestamentária, já é mais do que suficiente para celebrar o nascimento de Jesus.